quero falar um pouco com você nessa noite sobre um pai. Sobre um pai muito especial na nossa vida. Hoje é dia dos pais e sempre no dia dos pais, e eu já prego no dia dos pais, eu acho que no mínimo aí há uns 15 anos, que todo domingo, dia dos pais, eu prego. E geralmente no dia dos pais nós trazemos uma palavra para os pais, né? E geralmente a palavra para os pais é aquela: ame seus filhos, seja um bom pai, né? Deus tem um propósito com você. Quando é dia das crianças, ou geralmente no dia dos pais, nós damos também uma palavra para os filhos, né? Dizendo: filhos, obedeçam seus pais, honrem seus pais, né? Então, dia das mães é a mesma coisa, né? Sempre mais ou menos no mesmo estilo de mensagem que nós temos, direcionada para a mamãe, para o papai e para as crianças. Mas no dia de hoje, Deus colocou uma mensagem diferente no meu coração. E essa mensagem não só para os papais, obrigado, irmã, não só para os papais, mas uma mensagem de um pai para os seus filhos. Essa mensagem que eu quero trazer nessa noite, a mensagem de um pai para todos os seus filhos. E quem é esse pai? Esse pai que eu vou falar é o nosso Deus nessa noite. Então o tema dessa mensagem é a liberdade conquistada por um pai. A liberdade que esse pai, ele conquista sobre as nossas vidas e para as nossas vidas. Nós já lemos no início do culto o texto de Isaías capítulo 53, versículo 4. Nesse texto ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre eles, e pelas suas feridas nós fomos curados. Esse texto, essa profecia do profeta Isaías, essa palavra dada ao profeta Isaías num tempo muito antes do nascimento de Jesus. É uma palavra onde uma promessa é liberada sobre as nossas vidas. Uma promessa vindo da parte de Deus para cada um de nós. Mas esse texto, ele não tem somente um reflexo de dizer aquilo que Jesus Cristo, não tem somente o objetivo de dizer que Jesus Cristo, ele viria e morreria por cada um de nós. Mas esse texto envolve algo muito mais profundo. Ele envolve a vida de um pai que abre mão do seu próprio filho para amar a mim e a você. De um pai que abre mão de ter o seu filho junto dele. E não é a questão de somente abrir mão de ter o seu filho Jesus ao seu lado. É de abrir mão de Jesus e saber do sofrimento qual Jesus passaria. E Jesus, ele passa por um sofrimento tão grande, tão intenso, que ele chega em um dos certos momentos de oração, ele chega a suar, não um suor líquido como nós estamos, água, suor, que nós estamos acostumados a ver, mas ele sua gotas de sangue. Tremenda era aquela intensidade daquele momento que ele estava vivendo. E Deus sabia que o seu filho Jesus Cristo, ele sofreria e muito. E por que isso? Por que esse sofrimento todo? Por que foi necessário tudo isso acontecer? E eu quero, em poucas palavras nessa noite, trazer um pouco desse entendimento para a nossa vida, do porquê Jesus morre na cruz por nós. E muito mais do que isso, porque Deus, ele usa o seu próprio filho para poder salvar a mim e a você nessa noite. Eu quero falar do amor desse grande pai, amém?
Eu acho que não existe amor. Eu acho não, perdão, vou corrigir. Não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse. 1 João capítulo 4, versículo 19, nos fala que Ele nos amou primeiro. Antes de nós amarmos ao Senhor, Ele já nos amou. Antes de nós amarmos ao nosso Deus, Ele já nos amou. Antes de nós amarmos Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele já tinha nos amado. Amém? Ele nos amou primeiro. E por que Ele nos amou primeiro? Porque todos nós fomos desejados pelo nosso Pai. Deus desejou a cada um de nós. Quando Deus, Ele criou o homem, Gênesis capítulo 1 e versículo 27, vai ter bastante versículos hoje, o pessoal da mídia já ir se organizando aí. Gênesis capítulo 1 e versículo 27, o Senhor disse: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. Então nós somos frutos da criação de Deus. Nós somos criaturas de Deus, amém? Ele nos formou, Ele faz o homem, a sua imagem e sua semelhança, do pó da terra. Isso você pode ler lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, é o livro do início, o livro dos começos. Lá conta toda a história da criação de Deus durante os 7 dias, conta também como o homem foi criado, e as primeiras histórias bíblicas estão lá, nos primeiros livros de Gênesis. E ali Deus, Ele demonstra para nós, porque Ele nos cria, Ele nos faz, para que nós tenhamos então um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento sincero com Ele. Nós somos criados por Deus, e Ele diz, nós vamos criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e assim foi criado. Em outro trecho ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque no ato da criação estão lá os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz, façamos, nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim o homem é criado. Logo em seguida que o homem é criado, Deus viu que não era bom o homem ficar só, e o homem então cria a Eva, coloca o homem sobre um sono profundo, retira uma das costelas do homem, de Adão, e então forma Eva, que agora é osso dos seus ossos. E assim é constituída então a primeira família. E ele coloca essa família onde? Ele coloca essa família no jardim do Éden. Por que ele coloca no jardim do Éden? Porque o Éden é o local da habitação de Deus, é o local onde Deus decidiu que Ele iria estar passeando por lá. Deus decidiu que o Éden seria o local onde Ele iria estar presente diariamente junto com o homem. E Deus então, Ele cria esse jardim, e dentro desse jardim, Ele coloca várias coisas. Ele coloca animais, Ele coloca árvores, Ele coloca os rios. Você vai ler ali em Gênesis, o nome até dos rios que são criados, estão lá dentro do jardim do Éden. Mas no capítulo 2 de Gênesis, e no verso 16, o Senhor, Ele dá uma orientação a Adão. E Ele fala para Adão a seguinte palavra, em Gênesis 2,16, Ele diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Eu estou falando baixo hoje, devagar hoje, tomando bastante água, porque, irmãos, a minha voz, estou fazendo um tratamento para a voz, tá? Então hoje você vai estranhar eu falar um pouquinho mais pausado, tá? Mas é porque se eu der um gritinho aqui, a voz vai, certo? Então hoje eu não vou pregar a moda pentecostal, né?
Hoje eu vou ser mais presbiteriano um pouco, tá? Então eu vou estar mais comportado aqui hoje. A homilética vai funcionar aqui hoje, né? Já não está funcionando, porque eu já estou fazendo muito assim, né? Mas dentro do jardim do Éden, havia muitas árvores. Muitas. Centenas, dezenas, todo tipo de fruto que hoje existe, já havia no jardim do Éden. Mas havia duas árvores que eram muito importantes dentro do jardim do Éden. Uma delas era a árvore da vida. E a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Leia comigo Gênesis capítulo 2 e versículo 9. Quero que você se atente para essa informação, porque ela é muito importante. Amém? Fala assim, Gênesis 2, 9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradável aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma no ladinho da outra. Porque as duas estavam no meio do jardim. Ou próximas uma da outra. Isso não interfere se estava no lado, próximo, 100 metros, 50 metros. Estava ali. As duas no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Interessante que a árvore da vida, ela é citada em vários textos. Paulo cita, vários homens de Deus cita, mas João cita a árvore da vida lá em Apocalipse, no livro das Revelações. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, João diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está onde? No paraíso de Deus. Que árvore é essa? Depois, capítulo 22, ele vai falar de novo sobre a árvore da vida, né? Nós lemos, acho que no domingo passado, né? Que aqueles que tiverem as suas vestiduras brancas, né? Poderão então comer da árvore da vida, a árvore da vida e entrar pelas portas, né, dos céus. Que árvore é essa? Esta é a árvore da vida. Esta é a árvore da vida eterna, que foi colocada por Deus dentro do jardim. O fruto desta árvore me dá a vida eterna. Pastor, parece até uma mágica, mas não é uma mágica, é um milagre de Deus. É uma ação divina. Esta árvore, ela está onde hoje? Ela está nos céus. E a promessa de Deus é que todos nós comeremos desta árvore. Por quê? Porque no céu nós vamos viver eternamente. Amém? Então esta árvore, ela está esperando por cada um de nós. A árvore da vida. Aonde Adão podia comer desse fruto todos os dias. Eva podia comer do fruto da árvore da vida todos os dias. Estava lá, à disposição deles. Mas havia a árvore também do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do mal é aquela que Deus diz: não comam dela, porque o dia que vocês comerem dela, os olhos de vocês vão se abrir. E o que vai acontecer quando os olhos de vocês se abrirem? Vocês vão ter o entendimento que hoje não tem. Vocês vão ter o conhecimento que hoje não tem. Porque a árvore, irmãos, é a árvore do conhecimento. É uma árvore que traria sobre a vida humana conhecimento. Você precisa entender. Não é simplesmente o fato de eu comer um fruto e praticar um pecado, porque foi isso que aconteceu. O homem peca porque ele desobedece a Deus. Mas o grande agravante é porque essa árvore traz para o homem o conhecimento. Conhecimento do bem e do mal. Porque o homem conhecia somente o bem. Nós fomos programados por Deus, feitos por Deus, para viver somente o bem, comendo a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Mas a gente quis conhecer um pouquinho mais. A serpente mente para Eva, e Eva cai na conversa da serpente. Não, é que Deus não quer que vocês sejam como Ele. Deus não quer que vocês sejam como Ele, por isso que Ele não quer que vocês comam. Eva vai lá e come.
e ela vai lá e dá para Adão, e Adão também come. Então esta árvore é a árvore do conhecimento, que abre a minha visão, que me faz agora entender o que é o mal, me faz entender o que é pecado, me faz entender que existe pecado. Essa árvore, esse fruto dessa árvore que eles comem, abre a visão de Adão e Eva para o mundo que nós vivemos hoje. Antes era uma visão fechada. Antes eles estavam guardados por Deus dentro do quê? Dentro de um ambiente de obediência. Mas agora eles saem de dentro desse ambiente, porque eles passam agora a ter um conhecimento maior. Interessante que Deus, o objetivo de Deus com o jardim do Éden, era ter um relacionamento diário conosco. Isso eu quero provar para você que era. Porque Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 11, eu quero ler com vocês. Nosso pessoal aí, estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender o que o pastor está pregando? Mais ou menos? Tá bom? Então tá, isso aí. Quero que vocês aprendam, né? Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Ei, olha só, o próprio Deus, caminhando no jardim do Éden, quando soprava a brisa do dia. Gente, isso é sensacional. Deus, o Criador de tudo, Ele consegue agora se materializar e estar dentro do jardim do Éden com Adão e com Eva. E interessante, Adão e Eva não morriam. Por que Adão e Eva não morriam? Porque eles ainda não tinham pecado. Quando Deus ia até o jardim e falava com Adão e Eva, porque Deus tinha conversa com Adão, principalmente, quase sempre. Adão, qual é que é o nome dos bichos? Adão, eu fiz isso. Deus e Adão tinham um relacionamento top. E toda vez que Deus chegava até Adão, que Deus ia até o jardim do Éden, que Deus ia lá e falava com Adão e com Eva, eles não morriam. Por que eles não morriam? Porque não haviam ainda comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse era o relacionamento que Deus queria com o homem. Mas depois que eles comem do fruto do conhecimento do mal, é esse texto que eu estou lendo para você agora. Esse texto, isso acontece logo em seguida que eles comem do fruto. E está lá então, o homem e a mulher quando ouviram que Deus estava se aproximando, andando pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde está você? Eu acho que Deus devia estar ali, né? Então, vamos brincar de esconder? É de esconde? Onde é que está Adão? Adão está escondido. Eva está escondido. Nunca antes se esconderam de Deus. Porque agora eles aprenderam o que é vergonha. Antes não sabiam o que era vergonha. E agora eles aprenderam, eles se esconderam de Deus. Deus pergunta: onde está você? E ele responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Medo é uma palavra nova. Eles nunca tinham tido medo antes. Eles andavam com o leão lá dentro, com a girafa, com o hipopótamo, com o elefante, com todo tipo de animal, com as aranhas. Eles não tinham medo de nada. A palavra medo para eles não existia, mas agora eles começam a ter o conhecimento, e dentro desse conhecimento eles aprendem o que é medo. E ele diz: olha, eu fiquei com medo porque eu estava nu. E isso chama a atenção de Deus, e Deus pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Quem é que falou para você que você estava sem roupa, nu? Quem é que disse isso para você? E de imediato Deus, ele já descobre o que tinha acontecido. Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer. Então, a partir desse momento, Deus, ele não pode mais estar junto com o homem, porque agora o homem se tornou um pecador. E nós precisamos ter um entendimento: a santidade de Deus é tão grande,
A glória de Deus é tão grande que ela não permite pecado. E se nós, sendo pecadores, estivéssemos com Deus naquele momento, nós seríamos o quê? Mortos instantaneamente. A glória de Deus ia nos fulminar. Pum! Porque a glória de Deus, a glória dele queima todo o pecado. Amém? E nós, sendo pecadores, nós ia ser queimado mesmo. Nós ia morrer, gente. E o que acontece? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Vamos ler. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher Eva. As primeiras roupas de Adão e Eva, quem fez foi Deus. Sensacional, devia ser linda essas roupas, gente, né? Então as primeiras vestimentas de Adão e Eva foram feitas pelo próprio Deus. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Deus está falando com quem, gente? Deus está falando com o seu Filho, Jesus Cristo. Certo? Olha, agora eles são como um de nós. E sendo como um de nós, eles conhecem o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir. Estão conseguindo acompanhar o texto? Então, né? Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Você está entendendo agora? Deus diz: não podemos permitir que ele agora, nessa condição de pecador que eles são, que eles comam do fruto dessa árvore, porque o fruto dessa árvore dará para eles a vida eterna. Está vendo isso no texto? Está conseguindo verificar isso no texto? Então nós não podemos permitir que eles vivam para sempre dessa forma pecaminosa como eles estão. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Agora o homem e a mulher são expulsos de dentro do jardim do Éden. No jardim não precisava trabalhar, não precisava plantar, não precisava colher, era só pegar lá e comer. Quer dizer, colher precisava, né? Mas agora eles vão para fora do jardim, e o que Deus diz? Agora vocês vão ter que plantar para comer. Agora o suor do rosto de vocês vão entender o que é trabalho, porque agora vocês têm o conhecimento. Antes não precisava vocês trabalharem, porque vocês tinham tudo de graça aqui dentro. Eu dei tudo, mas agora, por causa do pecado, vocês vão ter que trabalhar. Agora, por causa do pecado, a mulher, ela terá dores para ter os seus filhos. E tudo isso acontece porque o homem peca contra Deus. Amém? Então nós estamos agora afastados de Deus por causa do pecado. Todos nós. Todos nós estamos afastados de Deus, porque nós estamos agora expulsos da presença de Deus, lá dentro do Éden. Com o passar dos anos, irmãos, então Adão e Eva constituem a sua casa, a sua família, começam a trabalhar, nascem seus filhos, nasce Caim, nasce Abel, e aí vem toda aquela população antes do dilúvio, né? Depois vem Noé, e Deus o que ele faz? Com o passar dos tempos, Deus ele tentou, de algumas formas, né, reaver esse relacionamento com o homem. Ele tentou, de algumas maneiras, trazer o homem novamente para perto dele. E ele tenta isso de algumas vezes. Ele tenta isso com Noé, e não dá certo. Ele tenta isso com Abraão, e não dá. Ele tenta isso com Moisés, e não dá. Ele agora envia então Samuel, e através de Samuel, e a partir de Samuel, os profetas, que começam a profetizar, e começam a denunciar então os pecados. Deus começa a usar os profetas, e dizer através dos profetas,
Deus começa a falar com o povo, porque Deus não aparece para o povo mais. Porque se ele aparecer para o povo morre. Então ele usa o quê? Ele usa os profetas. E os profetas vão lá e começam a dizer: olha, se aproxime de Deus, se arrependa dos seus pecados, abandone o pecado, abandone essa vida de pecado que vocês estão vivendo. Porém, irmãos, milhares de anos se passam, e todas essas tentativas tinham as suas falhas e as suas fraquezas, porque todas essas tentativas dependiam de um fator humano. Em todas as tentativas de Deus se aproximar de nós, Deus usou o homem de alguma forma. Ele usa Noé para fazer a arca, colocar dentro da arca somente a sua família, com a esperança que a partir dali então o homem tomaria um novo rumo na sua vida. Não adiantou. Ele então tira o seu povo escolhido do Egito, leva para o deserto, treina esse povo e diz: olha, agora vocês vão dominar sobre tudo, vocês vão derrotar todos os inimigos e tudo será de vocês. Mas mesmo assim esse povo se corrompe, e mais uma vez a estratégia de Deus não funciona, porque todas as vezes que Deus tentou se reaproximar do homem, Ele usou o homem para se aproximar do próprio homem, e aí não deu certo. E todas essas tentativas, elas não surtiram nenhum tipo de efeito. Tivemos vários homens de Deus, muitos homens de Deus, mas nenhum deles foi puro o suficiente, foi santo o suficiente para conseguir livrar o homem dos seus pecados. Mas aí o salmista, no capítulo 14, no verso 2, Salmos no capítulo 14, no verso 2, nos traz aqui uma revelação de Deus, e ele diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E o versículo 3 diz: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer. Não tem ninguém. Deus olha para a terra e Ele não enxerga nenhum justo. Não tem ninguém. Ninguém que possa morrer pelo pecado do povo. Não tem ninguém. Ele não encontra nenhum justo. Não há na terra ninguém justo o suficiente que possa justificar a vida do homem. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele está vivendo a sua vida pecaminosa. Ele está vivendo a sua vida de pecado, de conhecimento do mal. E quanto mais o homem conhece o mal, mais mal o homem faz, né? Prova disso é que nós vimos nos dias de hoje. Quando a gente acha que não pode haver maldade maior, surge alguém invadindo uma escola e matando pessoas. Quando a gente acha que a atrocidade humana já chegou ao fim, nós vemos mulheres esquartejando seu marido, colocando em sacolas, enterrando em pedaços. Quando a gente acha que a maldade humana já chegou a um ponto extremo, nós vemos pessoas sendo sacrificadas por causa de religiões. O homem não tem limites. O homem não tem limites. Nós, queridos, sabe qual é o limite que nós temos? Se chama Jesus. Ele é o nosso limite. O Senhor é que nos limita. O Senhor é que impede de nós sermos piores. É Jesus Cristo que, através da morte da cruz, impede de nós sermos piores do que nós somos, porque nós também somos ruins, mas nós somos uns ruins melhorados.
Nós somos uns ruins que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos pessoas ruins que reconhecemos que somos ruins e que sabemos que só vamos poder ser um pouquinho melhor com Jesus. E essa é a nossa diferença. É esse quem nós somos. Essa pessoa é quem nós somos. Mas dessa forma, queridos, como o homem estava vivendo, não tinha como ele viver. Por quê? Porque só há uma forma de eu chegar até os céus, de uma maneira santificada. Deus é santo. Não tem eu, com a minha natureza pecaminosa, entrar no céu. Ele fala lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu não consigo ver o Senhor sem a santificação. Eu preciso passar por um processo de santificação. E como eu vou ser santificado sendo pecador? Então foi aí que Deus olha para o homem, para a sua criação, que Deus olha para mim e para você. E acontece algo tremendo quando Deus olha para nós nesse momento. Ele nos ama de uma maneira tão grande, tão intensa. Ele tem um amor tão grande por mim e por você, mas um amor tão inexplicável, que ele fala em João 3,16. Ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Quem é que deu o seu Filho? Deus nos amou tanto, que entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se você crê em Jesus, acabou morte para você. Se você crê em Jesus, você não vai morrer mais. Ele não está falando da morte física, viu, gente? Porque a morte física a gente vai morrer. A morte física, ela vai acontecer para todos nós. Essa semana nós tivemos a morte de um irmão que praticamente toda a igreja conheceu, o pai do Marlon e da Dani, que partiu com o Senhor. O Senhor não está falando dessa morte física, mas o Senhor está falando da morte que acontece depois da morte. Que morte é essa? A morte eterna. Porque depois que eu passo por esse tempo de vida aqui, alguma coisa acontece comigo. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para onde, irmão? Infernão mesmo. Lá embaixo, junto com o capiroto, com 7 peles, né? Lá embaixo junto com ele. Então, se eu crer em Jesus, eu vou morrer um dia. Um dia vocês vão fazer o meu velório, né? E talvez antes disso eu vá fazer o velório de alguns. E isso faz parte da nossa vida. Mas quando eu morrer aqui nessa terra, uma coisa eu tenho certeza: eu não vou morrer na eternidade. Eu vou estar nos braços de Jesus. Eu vou ter a vida. Eu não vou viver uma vida de sofrimento no inferno, ao lado do capiroto, não. Eu vou viver com o meu Deus dos céus. E aí tem algumas teorias aí, né? As ruas são de ouro, são de cristal, e não sei o que, rua de ouro, rua de cristal, coisas sem valor no céu. Ouro e cristal tem valor para a gente aqui, para o céu não tem valor nenhum. Tanto é que o ouro ocupa o lugar do piche no céu. Rua. Vamos fazer rua de ouro e de cristal? Não tem que fazer com ouro e com cristal lá no céu. Vamos usar ele como o piche que se faz o asfalto aqui na terra. Não tem valor. A prata, o ouro, as riquezas do mundo não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é a sua vida, é o seu coração, é quem você é. Por isso que ele diz: se você crer nele, você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Se você crer nesse Jesus.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Dele quem? Jesus. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, único Filho de Deus. Glória a Deus por isso, gente. É por causa dessa entrega de Jesus que nós temos então acesso à vida eterna. Quem crê em Jesus não está condenado, mas quem crê em Jesus está livre. Amém? Você é livre? Você crê em Jesus? E para mim falar o que eu quero falar para você nessa noite, o que eu quero não, o que Deus mandou eu falar para você nessa noite, eu precisava dar essa pequena introdução. O pessoal que está fazendo seminário aí, né? Eles me controlam, gente. Teve um irmão que toda segunda-feira nós temos seminário, né? Segunda-feira passada, o irmão pastor, a sua introdução durou 29 minutos. A gente ensina para isso, para eles nos controlar depois, né? Eles estão me controlando, gente. Se eu estou fazendo certinho, como eu estou cobrando deles na aula lá, né? Mas essa mensagem ela nasceu na aula de segunda-feira passada, porque Deus trouxe essa revelação para nós. Algo tremendo Deus fez na aula segunda-feira passada, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Por que nós somos livres? Porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Amém? Só porque Ele morreu na cruz por nós, hoje nós somos livres. Mas qual é o limite dessa liberdade? Eu sou livre para quê? Será que eu posso fazer o que eu quero? Será que eu posso tomar qualquer decisão? Eu sou livre, eu não sou mais pecador, pastor. Eu não sou mais fruto do pecado, eu não sou mais escravo do pecado. Jesus Cristo me libertou, eu sou livre. O que é essa liberdade? Que liberdade é essa? Porque Gálatas capítulo 5, eu quero ler 3 textos com você. Gálatas 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Nós somos livres para a liberdade. Versículo 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não dá brecha para a carne, irmão. É o que ele está dizendo. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele está dizendo: olha, vocês foram livres, mas essa liberdade que vocês têm não é para vocês fazerem o que querem com a carne de vocês. Versículo 16: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então algumas coisas são muito interessantes aqui nessa passagem, porque Paulo está falando de uma liberdade, e uma liberdade que pode ser interpretada para alguns de nós, ou é interpretada por alguns de nós e por outros de fora, de uma forma errada. Eu sou livre, eu não sou mais pecador, Jesus Cristo já morreu na cruz por mim. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário agora me livrou de todo pecado, então agora eu sou livre, eu posso pecar, porque toda vez que eu pecar eu vou olhar para a cruz e eu vou me arrepender e Jesus vai me perdoar. É assim? Será que é essa vida que Jesus está dizendo que podemos ter? Eu peco hoje, eu olho para a cruz, peço perdão, volto, peco de novo. Não é esta liberdade que o Senhor está falando. A liberdade cristã, ela não é uma licença para pecarmos, irmãos. Mas a liberdade cristã é o meio pelo qual Deus traz sobre a nossa vida vitória sobre o pecado. O que é liberdade?
Vocês estavam com saudade do dicionário Aurélio já, né? Liberdade é a capacidade individual de optar com total autonomia, dentro dos condicionamentos que lhe faculta a lei. Isso é liberdade. Eu posso fazer qualquer coisa, de qualquer forma, é uma capacidade que eu tenho de fazer, de ter uma autonomia, de fazer qualquer coisa que, esteja dentro da lei. Isso é liberdade. Sou livre, Sou livre. Tenho a liberdade de ir e vir. A lei me garante o direito de ir e de vir. Sou livre. Posso andar para lá e para cá. A lei me garante alguns direitos, aquilo que a lei me garante. Então eu sou livre para fazer tudo aquilo que está debaixo da lei. Isso acontece hoje, certo? Hoje eu sou livre. Eu sou livre para andar aqui nessa rua aqui, a velocidade que eu quero? Não. Eu sou livre para andar nessa rua até 40 km por hora. A lei diz que aqui a velocidade é 40 km por hora. Eu posso andar 100 se eu quiser. Eu vou estar marginalizando. Eu vou estar à margem da lei. Vou estar ultrapassando a lei. Serei um marginal. Marginal é quem ultrapassa a lei, quem não cumpre a lei, seja ela qual for. Então o Senhor, Ele está dizendo para nós, Ele está nos mostrando que essa lei, que essa liberdade que eu tenho, tem um limite. Não é fazer o que eu quero a hora que eu quero. Existe um limite para mim. Nós precisamos entender que essa liberdade, que liberdade é essa que Cristo nos libertou? A Bíblia nos traz alguns entendimentos. Primeiro, nós entendemos que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que essa palavra que nós lemos, estudamos, ela é viva e ela é eficaz. Tudo que há na palavra de Deus é para o nosso ensino. E preste atenção numa coisa. Você não pode pegar um versículo da Bíblia. Escute bem isso, irmãos. Escute isso. Você não... Funcionou o mudo hoje, viu? Nunca funciona, hoje funcionou o mudo. Você não pode pegar um versículo da Bíblia e fazer dele uma regra para a sua vida. Não pode. Você tem que pegar o Novo Testamento e o Velho Testamento, e entre eles tem que haver uma harmonia. Um comprova o outro. Jesus, todo o tempo que ele falou de quem? Do Antigo Testamento. Tem pessoas hoje em dia dizendo para você ignorar o Antigo Testamento. Não faça isso. Porque você precisa do Antigo Testamento para comprovar as coisas do Novo. Você precisa do Novo para comprovar as coisas do Antigo. Toda a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz para a nossa vida. Toda a palavra de Deus. Você não pode pegar um versículo e fazer dele uma regra. Sabe por quê? Porque é um grande perigo, irmãos. Outra coisa, a Bíblia não é um livro mágico, onde você faz mágica com ele, Você corre um risco. Vou abrir, quero que Deus fale comigo. Fala comigo, Senhor. Judas foi e enforcou-se. Não, isso não é Deus. Vou abrir em outro texto. Vá aqui, Senhor, agora vai falar comigo. Vá tu e faça o mesmo. Não, Senhor, não pode, Não, eu vou abrir num salmo, porque o salmo, Deus tem um salmo para mim. Apressa-te e tenha bom ânimo. Eita glória. Você corre um risco. Corre um risco. A Bíblia não é para ser interpretada assim. A Bíblia você tem que ler ela. Você tem que entender ela. Ela não é um livro mágico. Ela não é algo que você de vez em quando pega e faz. Não, você tem que ler ela. Você tem que entender a história. Você tem que entender para quem Jesus está falando, para quem Deus está falando, qual é o contexto daquilo. Não pegue um versículo da Bíblia e faça uma base para você, não. Pegue a Bíblia toda.
ela toda tem que servir de base para você. Então, tudo aquilo que nós estamos ensinando é uma base bíblica, é um contexto bíblico, e eu não vou poder esmiuçar tudo, porque vai faltar tempo para isso. Mas antes de Jesus, como que as coisas eram? Era através da lei, certo? Era a lei que dominava tudo. Havia uma lei que dizia, pode isso, não pode aquilo, faça desse jeito, não faça daquele outro. A lei era o meio pelo qual o pecado era conhecido. Era só porque existia a lei que nós sabíamos que havia o pecado. Isso o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 7, versículo 7. Eu li isso no domingo passado aqui na palavra. O que fala Romanos 7, 7? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser se por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, ela me diz o que é errado. A lei me diz o que é pecado. A lei me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. E antes de Jesus, essa lei, ela era muito terra. Ela era muito forte. Aonde uma pessoa que fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Era assim que a lei dizia, né? Bastava duas pessoas dar um testemunho a respeito de alguém, aquela pessoa podia ser morta. Você vê isso aonde? No exemplo da vinha de Nabote, aonde ele não quis vender a sua vinha para Caleb, e vai lá quem? A terrível, a Jezabel, paga 2 homens para dar um testemunho falso a respeito dele, e ele morre. Era assim a lei, e nós estávamos pendurados nessa lei, nós estávamos pendurados nisso. Quando o povo pecava, o que a lei dizia? Quando o povo pecava, se levava um animal até o templo, se oferecia um sacrifício, e o sangue daquele animal derramado, então Deus aceitava como o perdão dos nossos pecados. Era assim. Então o povo pecava e ela levava o animal, voltava, levava o animal, voltava, levava o animal, voltava, né? Os donos de boi aí não iam ter dificuldade nenhuma de pedir perdão, né? Toda hora. Mas isso não estava mais agradando a Deus. Porque Deus não estava interessado só em perdoar o pecado, mas Deus queria que o homem tivesse um relacionamento com Ele. Que liberdade é essa então? Que liberdade é essa que Jesus, Ele tira de nós o peso dessa lei. Ele tira de nós o peso dessa condenação. Que liberdade é essa? Nós estamos libertos, queridos, do poder do pecado. O poder do pecado não está operando mais em nós. O poder do pecado não está mais operando em mim e em você por causa de Jesus, ok? Mas existem as leis de Deus para a minha vida. Existem os direcionamentos de Deus para a minha vida. Eu não faço da minha vida o que eu quero. Eu não ando do jeito que eu quero. Eu sirvo a esse Deus maravilhoso, que deu o seu Filho por mim e por você. Eu olho para Jesus Cristo e eu creio nele, porque se eu não crer nele, eu não tenho vida. Se eu não creio em Jesus, eu não tenho perdão dos meus pecados. Quando eu olho para Jesus Cristo na cruz do Calvário, então eu reconheço os meus pecados, e o sangue dele vertido na cruz do Calvário me purifica de todo pecado. Mas isso não é uma legalidade para que eu possa viver uma vida de pecado, não. É isso que Gálatas 5 está falando. Vocês foram livres, vocês estão libertos, mas essa liberdade que vocês estão vivendo hoje não é para que vocês venham viver em pecado. Jesus morre na cruz do Calvário. E
eu gosto de ensinar duas coisas: a morte vicária e a morte expiatória de Jesus. Vicária é aquela que substitui, é aquela onde ele ocupa o nosso lugar. Essa é a morte vicária de Jesus. E a expiatória é aquela que ele cumpre a pena, é aquela que ele diz assim: olha, eles estavam te devendo, estavam, mas agora eles não te devem mais, quem deve agora sou eu. Tremendo o que Jesus faz. Jesus disse: olha, eu vou morrer no lugar dele, e outra, eu vou pagar a conta deles. Jesus vem dos céus, Deus envia Jesus, o seu único filho, à terra, para ele morrer por mim e por você. E quando ele vai para a cruz do Calvário, ele diz assim: eu estou aqui no teu lugar, João. Estou aqui no teu lugar, Janete. Estou aqui no lugar de vocês. Ok. Só que tem um detalhe: eles estão devendo. Então tá, então eu vou me sacrificar, o meu sangue vai verter na cruz do Calvário. E a dívida que eles tinham não é mais deles, agora é minha. Vocês estão livres. Mas nós éramos condenados, agora vocês não são mais. Vocês eram pecadores, vocês estavam destituídos, afastados de Deus. E Jesus diz: agora não estão mais, porque eu aproximei eles de novo do Pai. Jesus está dizendo o quê? Eles não estão mais afastados de Deus, porque eu estou aproximando eles novamente de Deus. Eles não estão mais longe do Senhor, porque eu agora aproximo eles do Senhor. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai até o Deus, até o Pai, a não ser através de mim. Eu preciso reconhecer a morte dele na cruz do Calvário. Nós somos livres através de Jesus Cristo. Que liberdade é essa? Deus não, vamos voltar aqui, relembrando, por que o homem foi expulso do jardim do Éden? Porque Deus não podia mais estar com ele. E por que Deus não podia mais estar com ele? Porque havia pecado nele. E se Deus viesse, o homem ia ser destruído por causa do pecado. Só que Deus, ele quer o quê? Se relacionar com a gente. Nós somos criados para a honra e para a glória dele. Nós somos criação dele. Ele tem algo para fazer em nós, através de nós, e ele quer falar conosco, ele quer morar na gente, ele quer estar com a gente todo dia. E agora, como é que nós vamos fazer isso? E há uma reunião no céu, Deus e Jesus. Vamos fazer o seguinte: eu vou, eu morro, eu faço tudo, e o meu sangue, e basta o sacrifício de somente o meu sangue, somente um único sacrifício, vai perdoar os pecados de toda a humanidade. Só que para isso, Deus tem que abrir mão do seu filho. Que pai faz isso? Que pai que abre mão do filho em prol de uma humanidade? Que pai é esse que abre a mão do seu único filho por amar pessoas que ele nem sabia se iam amar ele ou não? Já parou para pensar nisso? Jesus morreu por mim e por você, e talvez eu e você nem amamos ele. Jesus morreu por mim e por você, e talvez eu e você nem estamos servindo a ele. Já parou para pensar nisso? Ele nos amou primeiro, e o amor dele é incondicional. Ou seja, o amor de Jesus não propõe condições. Ele me ama, eu amando ele ou não, eu servindo a ele ou não, eu estando com ele ou não. Ele me ama. Ele me ama tanto, não é assim? Me ama tanto, nós cantamos aqui. Ele me ama tanto, 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 tanto. Que amor é esse? Mas agora, irmãos, Jesus vem, morre na cruz do Calvário por mim e por você, e através disso, eita glória, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu sou purificado dos meus pecados, e algo tremendo acontece. Aleluia.
algo fenomenal acontece. Algo extraordinário acontece. O Deus que não podia morar mais na minha vida, Ele não olha para mim agora como pecador, Ele olha para Jesus. E quando Ele olha para Jesus, Jesus diz: eu purifiquei ele. Está entendendo? Entendendo como é que funciona? Ronaldo, por favor, fica aqui, meu querido. Ronaldo é pecador, eu sou Jesus, Deus está lá. Tá? Olha a minha prepotência, ser Jesus, né? Jesus olha para o Ronaldo, e o Ronaldo seria morto. Deus olha para o Ronaldo, e o Ronaldo seria morto. Ok? Por que ele não é mais morto? Porque eu estou no meio agora. Eu sou Jesus. Jesus olha de lá, quando ele olha para o Ronaldo, o que ele enxerga no Ronaldo? Deus olha de lá, Ele está enxergando quem? Oi, Pai. Morri por Ele, Ele é meu. Tamo junto. Sensacional isso. Aí o Pai diz assim: o Ronaldo agora então foi purificado dos seus pecados? Foi, Pai. Morri por ele. O que Deus diz? Então eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. Eu vou vir morar no Ronaldo, através do meu Espírito Santo sobre a vida dele. E sabe o que acontece? Olha só, gente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Está lá. Vocês não sabem que são santuário de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus? Em outra tradução, NVI, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em você. O próprio Pai se encontrando novamente com a gente, não agora no Jardim do Éden, mas dentro de nós, pastor Paulo, aqui dentro da gente. Ele não está mais agora longe, Ele não está mais afastado, Ele está agora onde? Aqui. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. A liberdade que Cristo nos libertou, irmãos, não é uma liberdade para que eu possa viver uma vida de pecados, mas Jesus Cristo, Ele nos libertou para que o Espírito de Deus pudesse voltar a habitar dentro de nós. Entenda isso. Nós fomos libertos por Jesus de uma herança pecaminosa, para que Deus, através do Espírito dele, pudesse voltar e habitar em mim de novo. Por isso que eu sou livre, para a liberdade que Cristo me libertou, para que o Espírito de Deus possa morar em mim de novo. Por isso que eu sou livre. Simples assim. Eu sou livre porque Jesus Cristo me liberta. E eu sou liberto para quê? Para viver no pecado, para viver uma vida na carne? Não, eu sou liberto para que o Espírito dele possa vir morar em mim de novo, para que eu e o Pai possamos ter uma harmonia de novo. Nossa liberdade não é liberdade de carne em nós, mas a liberdade é a liberdade do Espírito, para que Ele habite em nós. Cristo nos libertou do pecado, para que o Espírito Santo dele pudesse habitar em nós. Deus Pai habita na nossa vida, através do Espírito Santo, e o mediador disso é Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o amor. Esse é o verdadeiro amor de um pai. Não tem amor maior do que esse. Eu falei para você que eu queria falar da liberdade que um pai conquistou por nós.
E esse Pai é o nosso Deus. Essa liberdade que eu e você temos hoje foi uma liberdade dada pelo próprio Deus. Ele envia Jesus Cristo, Ele abre mão do seu Filho, Ele entrega Jesus Cristo por mim e por você, para que eu e você viéssemos a viver uma vida de santidade com Ele, de entrega a Ele. Escute, irmão, irmã, jovem, criança, você que está aqui na igreja, você que está em casa nos assistindo, vai nos assistir depois, escute. Deus te ama muito, tanto, que Ele não consegue viver sem você. E para que Ele pudesse viver com você de novo, Ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por você. Porque Ele te ama tanto. Falando, Ele me ama, me ama, me ama. Ele nos ama sendo pecadores como nós somos. Ele nos ama nós sendo errados como nós somos. Ele nos ama da forma como nós estamos aqui agora e hoje. Pastor, eu estou vivendo uma vida de pecado. Jesus te ama. Pastor, eu estou vivendo uma vida totalmente distante do Senhor. Ele te ama. E você só está aqui hoje porque Ele te ama. Não tem uma outra explicação, a não ser Ele dizendo para você nessa noite: eu te amo. Pai que está aqui, eu te amo. Talvez a gente não tenha sido um bom pai. Talvez nós tenhamos sido pais falhos. Ou talvez nós tivemos pais falhos. E talvez a experiência que nós temos de pai não é boa. Talvez a nossa experiência em relação a pai é uma experiência traumatizante. Talvez a nossa experiência de pai é uma experiência de abandono, é uma experiência de agressão. Talvez a experiência que nós temos com o pai não é boa. Só que nós temos um pai que é muito diferente que o pai terreno. Um pai que me ama acima de todas as coisas. E às vezes nós temos dificuldades de nos encontrar com esse pai, porque a nossa referência é o pai que nós vemos. Escute, o pai que você vê, esse pai falho, também ele é alcançado por Jesus. Nós também somos alcançados por Jesus. E nossos pecados, e nossos caminhos errados, e nossas transgressões, nós somos alcançados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhe para Jesus nessa noite e deixe o Pai completar e fazer a obra que Ele tem para completar e fazer na sua vida. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos ficar em pé, vamos orar. Oh, Ele me ama. Aleluia. Sim, Senhor.
Declare isso bem forte nessa noite. Ele me ama. Obrigado, Jesus. Obrigado pela morte da cruz. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque nesse dia nós sentimos, conhecemos o teu verdadeiro amor, Senhor. Tem a liberdade de morar em nós, tem a liberdade de operar em nós, tem a liberdade de estar em nossa vida, tem a liberdade de nos encher, Senhor, com o teu Espírito, tem a liberdade de estar no nosso meio nessa noite, Senhor. Aleluia. Jesus te ama. O teu Deus mora dentro de você. Ele não está trancado dentro de uma igreja, não. Ele não está pendurado no crucifixo, não. Ele não está morto dentro de um túmulo, não. Ele está vivo dentro de você. O teu Deus, Ele está vivo dentro de você. Diga assim: o meu Deus. Diga: o meu Deus. Diga: o meu Deus vivo está morando dentro de mim. Vivo está morando dentro de mim. E esse Deus maravilhoso, Ele faz coisas maravilhosas. Amém? Que o Senhor Deus, Ele te abençoe nesse dia. Que a graça dEle possa estar sobre a tua vida nessa noite. Que a presença dEle seja grande sobre você nessa noite. Não esqueça, Jesus Cristo morre por você, para que o Espírito Santo pudesse estar morando dentro de você de novo. Você está ligado com o Pai. Você está em contato com o Pai. Amém? Você não está sozinho, o Pai está com você. Você não está só, o Pai está contigo nessa noite. Amém? Que Jesus te abençoe. Você tem uma semana abençoada, cheio da presença de Deus, cheio da graça do Senhor, né? Quem sabe essa semana você vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem sabe essa semana você vai ser mais cheio de Deus. Um beijo do coração de cada pai que está aqui nessa noite. Amém? Recebe esse presente de Deus sobre a tua vida nessa noite. Amém? Esse é o presente do grande Pai para a nossa vida nessa noite. Ele nos ama. A paz do Senhor, queridos. Deus te abençoe em nome de Jesus.